Estamos aqui com mais um episódio da segunda temporada do nosso podcast Ante o Exposto, com um convidado super especial, Dr. Fabrício Meira, que é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, como também mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa e também formador da Infam e professor convidado do Uninove, doutor também da Universidade Uninove. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado, Flávia. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês para debater esses assuntos que são tão importantes, não apenas para a comunidade jurídica, mas para a sociedade como um todo. Eu acho que a maior satisfação é nossa, né, Flavinha? Com certeza, de ter um colega, né, tão prestigiado, do nível do colega Fabrício, um estudioso, né, um magistrado, um pesquisador, um magistrado que fala sobre aquilo que trabalha no seu dia a dia, na sua jurisdição. Eu acho que isso ainda dá ainda mais respaldo à pesquisa. Então, a gente é que agradece por você ter aceito estar aqui conosco. Eu estou sempre à disposição. E ele traz um tema bem interessante hoje, que é redes sociais e democracia, responsabilidade criminal das Big Techs na proteção da Constituição e do Estado Democrático. Trouxe até seu livro aqui, né, para todas nós. Muito obrigado pelo presente. Vou ler com certeza. E é um tema de pesquisa bem interessante para você, não é, Janaína? Eu ia falar isso, eu ia interromper um pouco Renata para falar sobre isso. Que ele trabalha, que é um juiz de carreira e que trabalha com um tema que toca tanto as pessoas na atualidade. Adultos, crianças, países, o conceito de Estado, tudo isso passa por essas redes sociais, essas plataformas digitais. Excelente. Seja muito bem-vindo, Fabrício, ao nosso podcast. Muito obrigado, Janaína. É um tema, de fato, sobremaneira relevante, sobretudo porque nós hoje vivemos nesse ambiente que chamamos de meio ambiente digital. Não é? Desde aí a popularização da internet, desde aquele seu projeto embrionário, não é? Que é conhecido como ARPANET, depois o seu desenvolvimento e a popularização na década de 90, e, sobretudo, depois da pandemia, não é? Com as medidas restritivas sanitárias, nós fomos todos inseridos nesse meio ambiente, de modo que passamos aí a desenvolver as nossas atividades, a nos relacionar uns com os outros, a produzir, a comprar, não é? a vender, a ter acesso a bens, produtos e serviços num ambiente que até então não contava e até hoje, na minha concepção, não conta ainda com a regulação suficiente. Então, é importantíssimo pensar nisso, pensar na proteção do usuário da internet, do consumidor, não é? Das crianças e adolescentes, que hoje também são usuários, e por isso precisamos avançar nessa temática, de modo que é sempre uma satisfação para mim quando as pessoas se interessam aqui por trazer um feedback sobre a obra, sobre discutir efetivamente aquilo que nós trazemos aqui como proposta, que efetivamente não é uma proposta única, mas é uma proposta que merece discussão. E eu vou ler, sabe, professor? Eu vou lhe chamar de professor porque, fica à vontade, pelo que eu vi, você antes de magistrado, pelo que eu vi do seu currículo, você é também um pesquisador, então com certeza gosta de passar as informações sobre essa matéria, né? E passar para minha amiga. Pois é, quando o Fabrício até comentou comigo a respeito do tema que ele estava escrevendo no livro à época, eu achei interessante que é justamente essa abordagem, esse recorte da responsabilização criminal, né, em relação às Big Techs. E já vai aqui a primeira pergunta. Diante dessa centralidade das redes sociais, Fabrício, na formação da opinião pública, até que ponto é juridicamente viável responsabilizar criminalmente as Big Techs sem comprometer a liberdade de expressão e o modelo econômico dessas plataformas, né? Porque a gente tem que ver, de um lado, essa responsabilidade criminal, mas também tem que ver o outro lado da liberdade de expressão dessas mesmas redes, né? Sem dúvida. É um grande desafio, na verdade, chegar à justa medida, a um critério que proteja a liberdade de expressão, e meus estudos nesta seara tiveram início justamente com uma preocupação maior relacionada à liberdade de expressão, né? No início, eu pesquisava sobre a remoção de conteúdo sem um contraditório e sem, digamos, transparência nos motivos pelos quais eventuais conteúdos eram removidos. E aí me deparei, né, durante esse percurso, com os atos tidos como antidemocráticos
e, sobretudo, o 8 de janeiro, que me chamou muita atenção. E eu percebi que, para além da necessidade de garantir a liberdade de expressão, nós precisávamos também estudar o que fazer com os conteúdos perigosos, né? Com os conteúdos nocivos. E, nesse caso, mais particularmente com aqueles que afrontavam ou colocavam em risco a ordem constitucional vigente, o Estado Democrático de Direito. Então, é um desafio. De fato, as Big Techs, que são provedoras aí de redes sociais, elas têm um modelo de negócio muito interessante, e isso, no Brasil, nós temos um imenso mercado consumidor que, evidentemente, justifica esse interesse dessas provedoras por desenvolverem os seus negócios ou expandirem os seus negócios para o nosso território. Contudo, uma vez que ingressem no Brasil, elas precisam, de fato, observar a soberania brasileira. Ou seja, soberania significa que, em âmbito internacional, o Estado brasileiro ele se relaciona com os demais organismos internacionais, os demais Estados, de igual para igual, mas que dentro do seu território, através do princípio da legalidade, é ele quem decide como as coisas devam efetivamente ocorrer, não é? Como deve se desenvolver a atividade econômica. E nesse caso, mais particularmente, nós tínhamos aí uma regulação que era insuficiente. E isso foi objeto de amplo debate, não é, no plenário do Supremo Tribunal Federal, precisamente a cláusula que eu chamava de cláusula de irresponsabilidade, já defendia essa inconstitucionalidade, que era o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que somente possibilitava, e aí nós estávamos ainda falando em responsabilidade civil, a responsabilização das redes sociais ou dos provedores de aplicação, caso houvesse a inobservância de uma ordem judicial prévia de remoção. Então, veja que modelo de negócio interessante. Eu não tenho nenhuma responsabilidade enquanto provedor de rede social, desde que eu cumpra uma determinada ordem de remoção. Uma cláusula civil. Exatamente. Aí um Estado que não tem uma limitação criminal, né, vamos dizer assim, as Big Techs poderiam avançar de qualquer forma, né? Um Estado... Sim, sem dúvida. E para que vocês tenham uma ideia, nós tínhamos praticamente uma proteção até de ordem civil, né? Falar então em responsabilidade criminal seria praticamente inviável naquela época. Mas no curso da pesquisa, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade progressiva desse dispositivo, né? Reafirmando o que já defendíamos. E aí a responsabilidade criminal, ela parte, não é, justamente da consideração do meio ambiente como parte do meio ambiente digital, como parte integrante do meio ambiente cultural. O que atrai, conforme já reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, mais particularmente pelo ministro André Mendonça, a proteção lá do artigo 225, que possibilita a responsabilização criminal das empresas, das pessoas jurídicas. Perfeito. Pois é exatamente nessa colocação do ambiente digital, né? No ambiente cultural. O que é que isso trouxe de garantia para o usuário dessa rede social, né? E em contrapartida, em que isso ajudou para a responsabilização das plataformas digitais? Queria que você traçasse assim mais para a gente na prática, não só como operadores do direito, mas para a proteção da sociedade como um todo, pensando no usuário. Como né? cidadão, né? Como cidadão, porque hoje, por exemplo, a gente viu recentemente a publicação do Estatuto da Criança Digital, né? Sim. Como essas plataformas, elas precisam ser fiscalizadas e o seu conteúdo precisa também gerar uma responsabilização, né? Então, me parece que a gente chegou num grau de maturidade para sentir essa necessidade que antes era muito questionada, né? Mas essa decisão do ministro André Mendonça, ela foi uma virada de chave? Você acha que Sim. foi uma alternativa para essa falta de regulamentação? Sem dúvida. E sobretudo, e é interessante dizer aqui, é importante, não é, dar os créditos aqui devidos ao professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo, que foi quem desenvolveu essa tese.
E a partir de então, o Supremo Tribunal Federal, tendo acesso às suas obras, começou a incorporar esse conceito, não é? E ele nasce a partir da leitura, não é, do artigo 216 da Constituição, que diz constituir patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, aí no inciso 3º do 216, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Então, As redes sociais. Estamos aí nessa seara, né, das criações tecnológicas, obras do espírito humano. Então, meio ambiente cultural, puro e simples. E é neste meio ambiente que nós vivemos. E aí o artigo 225, ele diz que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ora, nós hoje não conseguimos ou temos dificuldade de pensar em alguma atividade que não seja exercida com o intermédio da internet, né? Então, Exato. nós fomos inseridos nesse meio ambiente e precisamos de condições para o exercício ou o desenvolvimento das nossas potencialidades de uma forma digna, de uma forma protegida, de uma forma que proteja e preserve os valores constitucionais, os valores trazidos aí pelo nosso constituinte originário. A gente hoje faz tudo pela internet, pelo meio tecnológico, né? Até comida, né? A comunicação é e-mail, é WhatsApp, é Instagram, é tudo. A nossa gira em vida torno, está... até o meio político, né, Renata? E eu estava pensando exatamente sobre isso agora. Dados os eventos internacionais que a gente tem visto, né, no noticiário afora, e também os eventos antidemocráticos que a gente viu, invasão do Capitólio, o 8 de janeiro, o escândalo da Cambridge Analytica em 2016, que você apontou na sua obra, né? Qual seria o maior desafio para a regulação penal e a responsabilização dessas big techs hoje? Na minha concepção, o maior desafio é precisamente a atuação parlamentar, a atuação do parlamento. Vocês devem recordar que o PL 2630 de 2020, vejam só, estamos aí em 2026, o projeto de lei já tentava regular a internet em 2020, né? Muito antes aí do 8 de janeiro. Após os atos antidemocráticos, lá na esplanada dos ministérios, o parlamento tentou imprimir regime de urgência, em relação ao qual eu sou contra pelo fato de que a matéria é muito sensível para ser tratada em regime de urgência. E muda muito, né? Ela é muito dinâmica, assim, a transformação dela. E aí o que é que aconteceu? Uma ampla resistência das big techs, né? No dia seguinte, estavam aí Google, Facebook, Telegram e outras colocando... disseminando mensagens que tinham um conteúdo não informativo, mas um conteúdo efetivo de desinformação. Viesado, né? Isso. Dizendo que o projeto tinha o objetivo de acabar com a liberdade de expressão no Brasil. E aí a população, evidentemente, se colocou em defesa das big techs, porque todos... muitos ainda defendem aquela ideia da internet livre. Todos são a favor da liberdade, né? Quando você pergunta quem é contra a liberdade, todos são a favor, né? Todos nós somos, inclusive, a favor da liberdade. Agora, a liberdade, ela comporta exceções, porque a gente precisa preservar interesses outros que, inclusive, têm o objetivo de preservar a nossa liberdade, né? Sem Estado democrático de direito, não há que se falar em liberdade. Ninguém tem liberdade fora do Estado democrático. Sem falar que não existe um direito fundamental que ele seja absoluto em detrimento de um outro. Exatamente. A não ser naquelas então, os direitos e proporções... garantias, eles têm que andar de forma harmônica. Né? Perfeito. É preciso se garantir a liberdade de expressão, mas é preciso também que ela seja exercida de uma forma a não violar outros direitos e garantias fundamentais, não só o nosso direito interno, mas o direito internacional já garante isso, né? Isso. E uma das características, não é, do Estado democrático é que ele é o único compatível com a defesa dos direitos humanos, consoante bem pontua Fábio Conder Comparato. Então, como eu posso defender que alguém
venha a, de forma livre, disseminar ideias antidemocráticas na internet, inclusive mediante impulsionamento, não é? Porque uma coisa, e aí a gente precisa pontuar, uma coisa é um usuário simples colocar uma ideia lá que eventualmente seja antidemocrática e ela de pronto perca a utilidade, ela se contrapõe a outras pessoas. Ela não se expande, né? Isso. Uma ideia diferente, ou no caso uma situação que merece preocupação, é o impulsionamento dessas mensagens. Quem irá, no caso, contratar, porque para que se impulsione, primeiro que o impulsionamento ele não é imediato, né? É preciso que uma Big Tech, que uma rede social, ela tope impulsionar aquele conteúdo. Então, há uma verificação prévia do conteúdo. E aí, essas mensagens e as mensagens que foram relacionadas àqueles atos do 8 de janeiro, elas foram impulsionadas. Então, houve um contrato. Sim. Alguém divulgou as mensagens, alguém impulsionou e alguém topou impulsionar essas mensagens. E mesmo após os atos, muitas delas ainda estavam aí circulando. Então, Vocês falaram aí essa questão de os direitos fundamentais não serem absolutos e me lembrou uma obra que eu acho que o Dr. Fabrício também já deve ter tido acesso, que é cientista político de Harvard, Como Morrem as Democracias. E ele agora Sim. fez Como Salvar as Democracias, né? Salvo engano. E ele fala exatamente disso. As pessoas utilizando os direitos fundamentais para atacar o próprio própria conceito democracia. de Estado Democrático de Direito. Aquilo que resguarda a liberdade que ele está pedindo para ser respeitado, ele está, de uma certa forma, utilizando o direito fundamental para atingir ela, né? É impressionante. Perfeito. E no que diz respeito ao exercício da atividade econômica, não é? O 170 da Constituição, ele diz que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, livre iniciativa e tem por finalidade assegurar a todos a existência digna. Então, está no cerne do exercício da atividade econômica a manutenção da dignidade da pessoa humana. Então, como é que a gente pode admitir que o exercício de uma atividade econômica, em primeiro lugar, é irresponsável, não é? Sem responsabilidade, e um exercício de atividade econômica que se contraponha ou que procure minar a própria dignidade da pessoa humana, o Estado de Direito, que é o único compatível, o Estado Democrático de Direito, que é o único compatível com a dignidade humana. E se me permite, eu faço uma seguinte comparação. Antes desse alcance das redes sociais, a gente, como sociedade, né, a gente lutava muito pelo acesso ao conhecimento. Então, esse conhecimento era muito restrito, né? Então, eu acho que aqui muitos de nós frequentávamos bibliotecas, né? O livro, né? O conhecimento ali manuscrito, impresso, e que não era todo mundo que tinha acesso financeiro, não tinha condições de acessar esse conhecimento, né? E a gente ganhou muito com a tecnologia, porque essa tecnologia permitiu que esse conhecimento chegasse de uma forma mais, digamos assim, mais gratuita a todo mundo. Mas até que ponto esse conteúdo que chega é um conteúdo que realmente traz conhecimento e gera a dignidade da pessoa humana, gera esse valor de existência humana. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência de que aquilo que a gente tanto lutou, que foi o acesso ao conhecimento, ele de fato venha trazer conhecimento e não desconhecimento ou desinformação, como se queira dizer, né? Exatamente, Renata. Uma coisa interessante que você pontuou é que você disse que na época passada a gente tinha acesso ao conhecimento de forma mais difícil, né? Hoje em dia a internet e as redes sociais trazem de forma mais rápida e eficaz. Mas exatamente, dizem que nós estamos vivendo uma era não de conhecimento, mas de informação, né? Porque a gente, todos os dias, a gente tem acesso a uma informação que a gente nem sabe se é falso ou não, né? Isso. A fake news, e a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Além de ter esse conteúdo duvidoso, né? Que nem sempre é um conteúdo fiel ao que realmente acontece, não é um conhecimento, é apenas uma informação. E justamente esse conteúdo, qual é
o fim que ele se propõe, né? É disseminar o quê? Conhecimento, ou é disseminar algo que fere a dignidade da pessoa humana, né? Então, realmente... Ou algo que fira até o próprio, como o professor Fabrício estava dizendo, a própria noção de democracia. Porque Sim. se liberdade de expressão é algo que a gente só tem num regime democrático, porque num regime autoritário, ninguém pensa em liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão, não é? Então, se nós estamos num regime democrático, onde existe a liberdade de expressão, essa liberdade de expressão me parece que tem que ser interpretada neste contexto. Sim. Né? Professor, me diga uma coisa. Qual seria a solução, dados esses problemas que Renata falou sobre a questão da liberdade de expressão, as pessoas confundirem os conceitos? Qual seria, assim, a solução que o Estado brasileiro, de repente, poderia adotar para a gente, antes de chegar num momento litigioso, já resolver isso, assim, na raiz? Em primeiro lugar, não é, nesse sentido, independente de ação judicial, e a gente sempre pontua que esperar por uma ordem judicial de remoção é incompatível com a velocidade com que as informações elas são propagadas no meio ambiente digital, né? Em minutos aí, a determinada informação, seja ela verdadeira ou não, ela viraliza. Então é necessário, primeiro, uma chamada autorregulação regulada, de modo que, mediante uma notificação, verificado o conteúdo inadequado, ela seja efetivamente removida. E também, sobretudo, pensar nos filtros de impulsionamento, porque essas são as mensagens mais perigosas, né? Mas Renata mencionou aqui algo que me chamou muita atenção e que é importante debater hoje, até no que diz respeito à nossa saúde mental. O fluxo de dados, o fluxo de informação, de informações às quais nós temos conhecimento, é imenso, não é? E hoje a gente está adoecendo por excesso de informação. Uhum. A gente precisa começar a filtrar isso, né? Fábio Nude, que é paraibano, ele trouxe esse termo aí chamado infobesidade. Diz que nós hoje estamos infobesos por excesso de informação digital. Gostei muito. Gostei também. Gostei demais. Infobesos. Infobesos. A gente precisa... são e-mails, são mensagens de WhatsApp. Nós temos um certo sentimento de urgência em acessar tudo aquilo que está nos nossos smartphones, não é? Que saudade dos Correios. Só chegava carta realmente importante. Era ótimo. Verdade. Saudade do mundo analógico, né? Demais. Você sabe que quando eu chego no prédio, lá no prédio, digo, seu Lino, e aí, chegou alguma coisa para mim? Ele disse, chegou. Aí chega os boletos, né? Eu digo, ô, seu Lino, não chegou nem uma cartinha de amor, é só boleto. Aí ele dá uma risada. Não é possível. Mas de fato, né? Como nós estamos Bombardeados, né? bombardeados, infobesos. Infobesos. E aí é um sentimento de urgência, a gente perde até os momentos de lazer, os momentos de descanso, porque... E os próprios momentos de intelecção, no sentido de fazer o filtro do que se aquela informação, de fato, ela é verídica, não é verídica, de você fazer um contraponto. Inclusive, me veio em mente o seguinte, como as redes sociais também direcionam o seu ponto de vista, como nós temos que estar atentos, porque se eu olhar um determinado tema, um determinado acontecimento, por uma ótica, vamos imaginar, eu analiso um determinado acontecimento pelo viés antidemocrático. Então, a rede social prontamente vai me colocar um filtro para eu receber mensagens dentro daquela linha de raciocínio. Mas eu perco o contraponto daquelas informações de que, não, olha, esse evento ele é democrático. Porque nós vamos formar o nosso conhecimento... informacionais. Isso, nós vamos formar o nosso conhecimento a partir desse contraponto, ponto e contraponto. Isso. Tese e antítese. Né? Para dar então, uma síntese. a própria rede social, se nós não tivermos cuidado, ela termina direcionando também o nosso ponto de vista. E como isso também fere, no meu entender, a minha existência intelectual, a minha existência humana. Porque, afinal de contas, nós somos seres racionais para pensar, né? Para refletir, para ponderar, para filtrar.
Mas a rede social, se nós não tivermos atentos, elas vão direcionando você e você nem percebe. Isso. São as chamadas câmeras de eco, né? Nós somos sempre alimentados com as informações com as quais já comungamos, né? Porque isso gera engajamento. O nosso amigo Eduardo, que tanto fala nos vieses de confirmação. Exatamente. Né? E aí, a gente pode até perguntar, né? Por que há um divisionismo, né? Uma polarização tão grande hoje na sociedade? É porque as pessoas realmente não têm acesso aos conteúdos que se contrapõem às suas convicções. Né? Então, isso impede o chamado livre mercado de ideias. É tão salutar debater temas diversos e ter contato com opiniões distintas das nossas, com respeito, né, sem agressividade, mas são traços marcantes. Essas câmeras de eco, né, essas bolhas informacionais e a virulência das opiniões, né, a agressividade quando alguém se depara com outro que não comunga daquelas suas ideias. Então, a sociedade ela está... Ao tempo em que tem acesso a muita informação, ela está perdendo a capacidade de refletir, de aprofundar conhecimento, porque o conhecimento que digamos, compartilhado muitas vezes nessas redes sociais, ele é muito limitado, né? São poucos caracteres. Dentro da superficialidade. Dentro da superficialidade. Ninguém reflete, ninguém aprofunda. E é sempre muita informação e pouco conteúdo efetivo. Mas já finalizando quase nossa gravação, eu acredito que quem escreve um livro com um tema tão interessante e depois que é publicado, deve ter mais um parágrafo ou um capítulo que dizer, poxa, deveria ter escrito isso. Dentro das novidades, qual a sugestão que você teria que dar depois do seu livro publicado ou o que vem acontecendo como pesquisador? O que é que você teria de considerações finais sobre o seu tema abordado? Veja, tinha mais um capítulo. Então eu acertei. Sim, com certeza. Tinha mais um capítulo que eu gostaria de ter inserido, né? Mas, na ocasião, a necessidade de publicar, as modificações foram muitas, não é? Durante o percurso, durante a pesquisa. E a nossa proposta aí, ela é legislativa. É uma proposta para o parlamento, né? A gente precisa... de lei anterior definindo o fato como típico antijurídico, de modo que seja reconhecido como crime. O próximo capítulo, digamos assim, que talvez eu escreva, talvez não escreva, é exatamente no sentido de que, e se o parlamento permanecer inerte? Né? Quais serão os próximos passos? Né? E ferramentas que o judiciário, né, os operadores de direito, terão em mãos para se utilizar. Sim. E aí a proposta já é pensando em eventual ação a ser julgada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas aí alguém já pode dizer, mas a corda já está muito esticada. De fato, pode estar, mas juridicamente, na minha concepção, é possível pensar nesse próximo capítulo aí. Quem sabe... Então, vamos aguardar seu artigo. Vamos ficar aqui na curiosidade de qual será a proposta do professor Fabrício. Vamos lá, já estou ansiosa já. Será uma satisfação. Fabrício, eu queria agradecer pelo convite aceito em participar do nosso podcast. É uma honra e as portas estão sempre abertas para os próximos episódios. Inclusive para o próximo capítulo. Que já está marcado. Sejam muito bem-vindos e fiquem ligados no podcast Anteexposto. Eu que agradeço a vocês aqui pela acolhida, pelo convite. Foi uma satisfação, uma tarde aqui muito prazerosa com vocês. Obrigada. E vocês, ouvintes, nos sigam na internet, nas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube. Até a próxima.